Fala pessoal, tudo certo? E estamos de volta. Depois de pouco mais de 3 meses que a temporada 2024 do Cartola acabou, agora estamos prestes a começar a temporada 2025. Sábado agora tem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, o Cartola batendo na porta. E esse ano um Cartola um pouco mais longo, né? Apesar de serem as mesmas 38 rodadas que já estamos habituados, o Campeonato Brasileiro começa agora em março e vai até o dia 21 de dezembro. Então serão aí 10 meses pela frente de competição e, claro, com muitos vídeos, muitas dicas para você valorizar o teu patrimônio no Cartola, ter os melhores jogadores, conseguir as melhores pontuações. Se você já acompanhou a gente aqui o ano passado, muito obrigado pela confiança e ter voltado com a gente. Se você está caindo aqui agora, seja bem-vindo ao nosso canal, a Liga Cartola Mágica. Várias dicas entre várias posições, algumas surpresas, vamos fugir um pouco da mesmice dos mesmos jogadores, então aos poucos vai conhecendo o nosso trabalho. E antes de falar das dicas, que é o mais importante para essa primeira rodada, vamos falar um pouquinho das mudanças, das novidades do Cartola para 2025. Esse ano tiveram algumas mudanças, 2 nos Scouts e uma novidade inédita no Cartola. Vamos falar um pouquinho das pontuações dos Scouts, né? Começando pelos goleiros com as defesas. Até o ano passado, uma defesa valia 1 ponto para o goleiro. Agora ela passa de 1.0 para 1.3. O que significa? Que as defesas vão valer mais e podem até compensar a falta do SG, né? Do saldo de gols. Vamos pegar, por exemplo, um goleiro que fez 3 defesas num jogo ano passado, ele vai ter 3 pontos somados. Agora vai para 3.9, quase 4. Então 4 defesas já compensam o SG. Então é muito importante escolher goleiros, óbvio, que a gente acredita que não vai ser vazado na partida, mas que também possa ter muito trabalho para compensar, porque às vezes é melhor ter um goleiro que faça 5, 6 defesas no jogo e tome um gol, do que aquele goleiro que não faz nada e só se garante com o SG, né? Então é bom prestar atenção nisso. E a outra mudança é nos desarmes. Os desarmes até o ano passado davam 1.2 para o jogador, agora é 1.5, ou seja, uma valorização aí de 0.3 que acaba fazendo muita diferença. 5 desarmes aí já são mais de 6 pontos, então é muito importante você pensar um jogador, principalmente no meio campo, marcador. Aquele cara que tira a bola do jogador, que é aquele cão de guarda da defesa, ou um zagueiro que sabe dar o bote certo sem marcar a falta. Então parece pouco 0.3 tanto para as defesas quanto para o desarme, mas é relativamente uma diferença grande aí que vai mexer muito, vai balançar um pouco no jogo. E claro que a principal mudança do Cartola é o reserva de luxo, né? Isso a gente nunca tinha ouvido falar, é uma implementação do Cartola totalmente diferente para esse ano e que pode ajudar muito pessoas como eu, por exemplo, que sempre fica na dúvida se coloca aquele jogador no banco, se coloca aquele jogador no time titular, e acontecia muitas vezes do cara que estava no banco fazer muito mais pontos que o cara que jogou. E aí isso vai acabar agora, porque a gente vai poder escolher entre uma opção do banco de reservas para ser o reserva de luxo. Mas afinal, o que é o reserva de luxo? É aquele cara que, se ele pontuar mais que qualquer jogador do seu time titular naquela posição, é bem importante deixar isso claro, ele vai entrar e vai contar os pontos. Então vamos supor assim que um atacante, você escalou seus 3 atacantes titulares e escolheu o atacante reserva para ser o reserva de luxo. E aí teu pior atacante titular fez 3 pontos, o reserva de luxo mitou, fez 16 pontos, ele vai contar. Ele vai substituir o teu pior jogador e vai valer os pontos. Mas é importante ressaltar que é só um jogador do banco que pode ser esse reserva de luxo. Entre goleiro, zagueiro, lateral, meia e atacante, você vai escolher. É como se você jogasse com 12 jogadores e acabasse descartando a pior nota, digamos assim. Então é uma novidade que vai também bagunçar muito o Cartola. É importante agora, se já era importante pensar bem no banco de reservas, agora é fundamental saber quem você vai deixar no banco e até ter estratégia de às vezes deixar um jogador melhor, mas mais barato no banco do que deixar ele no time titular para garantir que o cara vai contar pontos. Mas passadas as explicações, agora vamos para o que interessa, que são as dicas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do Cartola 2025 e, claro, começando com o goleiro, com ele, o Everton do Palmeiras. O Everton é um cartoleiro de mão cheia, faz muitas defesas e nem começou o Brasileirão ainda, ele já tem alguns scouts importantes. Ao longo da temporada, são em 13 jogos, 22 defesas, ou seja, uma média de quase 2 defesas por jogo. E desses 13 jogos, ele manteve o SG em 6 partidas. Então é muito importante computar SG com defesas, lembrando que a defesa agora tem um impacto maior no jogo. E claro, o Palmeiras pega o atual campeão brasileiro da Libertadores, que é o Botafogo, mas o jogo é no Allianz Parque. O Botafogo ainda vem tentando se encontrar na temporada, já não é o mesmo time do ano passado. O Palmeiras vem na sua regularidade, jogos bons, jogos ruins, mas vem mantendo o padrão, vem mantendo a base.
Então a expectativa é que o Botafogo crie oportunidades, mas como é um time que ainda não tá se encontrando direito, pode finalizar bastante, mas não necessariamente marcar gols. E aí o Everton, com esse número de defesas importantes, como foi no ano passado no Cartola, de repente 3, 4 defesas ali já passa dos 5 pontos, se mantiver o SG, que tal começar com um goleiro com mais de 10 pontos na primeira rodada? Então, por isso que a nossa dica é o Everton, goleiro do Palmeiras. E para lateral, um verdadeiro mito do Cartola, Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Nesse ano ele já vem mostrando a que veio da temporada. 12 jogos, 1 gol, 3 assistências e, acredite, 52 desarmes entre Campeonato Paulista, primeira fase, mata-mata. O Juninho Capixaba voltou com tudo para essa temporada, vem mantendo o bom ritmo, que a gente sabe que quando ele pega no tranco no Cartola, ninguém segura, são mitadas mesmo sem SG. Red Bull Bragantino joga em casa contra o Ceará, então deve ser um jogo que o Juninho vai ser bem ativo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e claro, custa só 5 cartoletas. É um jogador que foi escolhido pela galera para custar pouco. Daqui a pouco a gente fala no final do vídeo como é que funciona a questão de valorização para essa primeira rodada, mas é importante ter um jogador bom e barato aí nessa primeira escolha. Então por isso, Juninho Capixaba, o lateral do nosso time. Para o meio campo, vamos seguir com o Red Bull Bragantino, agora com John John. John John já tem 3 gols e 2 assistências nessa temporada, também está relativamente barato, custa 7 cartoletas, e o Ceará, que é o adversário do time paulista, foi vazado em metade dos jogos que fez como visitante nessa temporada. E aí contra o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, o Ceará vem assim, foi campeão estadual, mas vem patinando em alguns jogos. O Bragantino é um time costumeiramente ofensivo jogando em casa, então a chance de criar jogadas, de dar trabalho ao Vozão que volta à Série A do Brasileirão é muito grande, e o John John está sendo muito participativo, como a gente falou aqui, 3 gols e 2 assistências, já é um jogador ofensivo por natureza, e esse ano tem tido um rendimento muito melhor do que o ano passado, então tá aí a nossa aposta no meio campo, que é John John, meia do Bragantino. E lá na frente vamos de Gabigol, o Gabriel Barbosa, esse ano no Cruzeiro. O Cruzeiro que joga na primeira rodada contra o estreante da primeira divisão, o Mirassol, jogo em Belo Horizonte. O Gabigol, em 7 jogos com a camisa da Raposa, já tem 5 gols marcados, é o cobrador de pênaltis do time mineiro, então isso é muito importante. E o Mirassol fez 13 jogos em 2025 e sofreu gols em 11 dessas partidas. Então é um time que costuma sofrer muitos gols. O Cruzeiro com um técnico novo agora, Leonardo Jardim, mas o Gabigol é a referência, é um time que deve ir para cima jogando em casa, então a bola vai passar pelo Gabriel constantemente. A gente sabe que tiveram alguns anos que ele foi excelente para Cartola, quem sabe repete o feito esse ano. Então tá aí o nosso atacante, o Gabigol, para liderar o ataque do nosso time. E o capitão, o cara que vai vestir a braçadeira, é ele, aquele que ano passado mitou, vestiu várias vezes essa braçadeira, Estevão do Palmeiras. Já são 5 gols em 2025, o atacante de 17 anos, que já tem encaminhada a ida para o Chelsea, quer mostrar serviço, continua sendo referência no time do Abel Ferreira, é um cara participativo, cria jogadas, finaliza, sofre faltas, desarma, é um cara que marca pontos em vários scouts e, claro, quando faz gol ou dá assistência é aquela mitada. A gente já falou aqui que o Botafogo está irregular no ano, vem sofrendo muitos gols, então a chance do Palmeiras marcar é muito grande e com chances de fazer gols, o Estevão deve estar envolvido, por isso vai começar o ano como foi na maioria das vezes do ano passado, vestindo a braçadeira de capitão do nosso time, então Estevão do Palmeiras. E aí a ousadia da rodada, ela está de volta. Ousadia pra vencer! Mas não é possível, realmente esses filhos da puta não param de falar um minuto. E a nossa ousadia é Jean Lucas, meia do Bahia. Bahia campeão baiano, mas o Jean Lucas em scouts decisivos não foi tão participativo. Fez 1 gol e 1 assistência no ano em 11 partidas. Então, por que o Jean Lucas? Porque o Corinthians vai vir de uma final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, aí joga no domingo contra o Bahia e depois, no meio de semana, tem Copa Sul-Americana. Então uma sequência de 3 jogos em menos de uma semana. Então são dias puxados, o Corinthians vai ter muito trabalho, muito empenho nesses jogos. Talvez poupe alguns jogadores, não tenha condição de manter todo mundo. E o Bahia joga em casa contra o Corinthians. E o Jean Lucas é aquele cara que, se lá na frente ele pode não aparecer, ele resolve no meio campo, na marcação, no desarme. E a gente falou aqui que a pontuação de desarme agora está elevada. Então, como é um jogador também de ponta a ponta, tanto ofensivo quanto defensivamente, tá aí a nossa primeira ousadia de 2025, Jean Lucas, meia do Bahia. E agora a novidade, né? Agora temos dicas para o reserva de luxo. E o nosso reserva de luxo é ele, Guilherme dos Santos.
O cara é o artilheiro do Brasil considerando as 3 primeiras divisões. Já fez 10 gols na temporada em 14 jogos e deu mais 2 assistências. Então, quase uma média de participação de 1 gol por jogo. É uma chance muito grande de marcar gol, de participar, de finalizar bastante. O Santos que enfrenta o Vasco fora de casa. O Santos, nesse retorno à Série A do Brasileirão, joga em São Januário no domingo contra o Vasco, mais um Vasco que sofre muitos gols. E o time do Santos com o Pedro Caixinha se tornou um time muito ofensivo e o Guilherme é o cara que participa de todas essas jogadas. E aí então você me pergunta, mas por que ele está no banco? Porque ele custa apenas 5 cartoletas. Então, entre as opções do ataque, é uma das melhores, se talvez a mais barata. E aí a gente entra nesse esquema agora de ter uma estratégia para escalar o banco de reservas. O Guilherme certamente estaria no meu time titular se não tivesse essa mudança do reserva de luxo. Mas eu optei por ter um atacante com um quarto atacante em campo, com o Tiquinho Soares sendo titular, que também é do Santos. E se o Guilherme for melhor que Tiquinho Soares, que o Gabriel ou que o Estevão, ele vai entrar no meu time. Se eu coloco ele como titular, eu tenho que colocar no banco alguém mais barato que ele, que não necessariamente está numa boa fase nesse início de temporada. Então, por isso, a minha opção para começar a temporada com a estreia do reserva de luxo é Guilherme, atacante do Santos. E tá aqui o nosso time completo. Como a gente sempre falava no passado, algumas mudanças podem ocorrer até o fechamento do mercado. Lembrando que o fechamento é às 6h29 do sábado. Então até lá algumas mudanças devem ocorrer, a gente vai ter novidades de jogadores que estão voltando de lesão, alguns jogadores estão se recuperando, voltas de seleções, enfim, muita coisa pode acontecer nesses próximos dias, mas a base é essa aqui, e aí é importante a gente ressaltar. Primeira rodada, uma situação diferente na questão de valorização dos jogadores. Para essa primeira rodada o Cartola já explicou, um jogador para ele valorizar, ele precisa fazer o equivalente a 54% do valor de mercado dele. Então vamos explicar aqui com números arredondados para ficar mais fácil. Se um jogador custa 10 cartoletas, para ele valorizar nessa primeira rodada, ele vai ter que fazer 5,4 pontos. Se é um jogador caro que custa 20 cartoletas, ele vai precisar fazer 10,8 pontos. Agora, se é um jogador barato que custa apenas 5 cartoletas, 2,7 pontos já resolve e ele começa a valorizar. Então vamos pegar aí o exemplo do Guilherme, do Everton, do Juninho Capixaba, que são jogadores do nosso time que custam 5 cartoletas. Se eles terem 2,7 pontos, já está começando a valorizar. Então o Guilherme ali, 2 finalizações a gol, já está valorizando. O Juninho Capixaba com 2 desarmes já começa a valorizar. O Everton sem sofrer gols também já começa a valorizar. Então tudo isso é importante você ressaltar porque a primeira rodada ela é especial. As primeiras 4 rodadas tem um esquema de valorização diferente porque o mercado vai se equilibrando ainda em relação a valores dos jogadores. Mas para essa primeira rodada a conta é essa. 54% do valor de mercado do jogador é o que ele precisa para começar a valorizar nessa primeira rodada, beleza? E claro, né, tá só começando, então tem muita chão pela frente, mas você vai participar da nossa liga novamente, né? Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, para participar e concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. Os nossos parceiros que continuam assim como foi em 2024, mas com novidades. O nosso primeiro parceiro é a Estúdio da Barba, e agora todo mundo pode ganhar com ela. O Estúdio da Barba está dando uma promoção para quem vier através do nosso canal da nossa Liga Cartola Mágica. Chegou lá na barbearia Estúdio da Barba e falar que chegou por conta do Cartola Mágica, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço deles lá. É só chegar e falar, ó, eu vi o anúncio de vocês no Cartola Mágica e já tem 10% de desconto. Então não perca tempo, vai ajeitar teu cabelo, fazer a tua barba, qualquer outro serviço de rosto, de pele ali, eles estão prontos para atender vocês. E claro que também temos nosso parceiro, a Ricieri Casa de Carnes. E ela continua com o prêmio especial para o campeão da nossa liga no Cartola em 2025. Aquele kitzão churrasco pra galera, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também até o carvão tá incluso. Não vai perder essa, não vai vacilar. Então entra lá, curte nossa liga, participa e concorra a esse prêmio que você não vai se arrepender. E claro que temos novidade também esse ano, não estamos só aqui no YouTube. Você pode acompanhar a gente no Instagram e também no X, onde nós vamos ter mais dicas, mais informações, mais detalhes ao longo da rodada e onde a gente pode interagir também um pouco mais. Procura lá no Twitter, né, o antigo Twitter, o X, e também no Instagram, o Cartola_Mágica_. E lá você vai ter todas as dicas, vamos falar um pouco mais de opções, vamos fazer um top 5 de cada posição, de ousadias,
de reserva de luxo, cobertura completa, e que eu falei, você pode conversar mais com a gente, tirar algumas dúvidas, vamos estar sempre à disposição para ajudar vocês até o fechamento do mercado. Então não perca tempo, curta esse vídeo, compartilhe, já jogue nos seus grupos e dê suas sugestões, o que você acha que pode melhorar, o que a gente pode fazer para ajudar vocês a mitarem em 2025 no Cartola, e também siga as nossas redes sociais. Então boa sorte nessa primeira rodada, boa sorte em 2025 e vamos com tudo, galera. Valeu!